Praticando aprendizado, página 128. Exercício 3. De acordo com o enunciado, você tem a figura. Nessa figura dada, nesse triângulo retângulo, ele pede para você calcular esse ângulo, que eu chamei de alfa, ângulo de inclinação. Ele fala para você considerar essa tabela com essas informações. Então, observando esse triângulo retângulo, você tem as seguintes informações no enunciado: que esse cateto mede 2,86 metros, que essa altura da rampa mede 1 metro, e eu quero saber quanto mede esse ângulo de inclinação. Aí eu pergunto para vocês, qual é a relação trigonométrica que envolve cateto oposto, cateto adjacente? A relação trigonométrica que envolve cateto oposto, cateto adjacente é a tangente. Então, tangente de alfa é cateto oposto 1 dividido por 2,86. Então, eu vou dividir 1 por 2,86. Se você pegar 1, dividir por 2,86, vai dar aproximadamente 0,3496, ou aproximadamente 0,344, alternativa C. Página 129, praticando aprendizado. Vamos trabalhar com a trigonometria, triângulo retângulo, razões trigonométricas. De acordo com o enunciado número 4, você tem a seguinte figura. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo de 60. Então, para que a soma dê 180, vai dar 30. Então, a soma dos ângulos é 180. Aí eu volto a observar a figura. Aqui eu tenho um ângulo raso. A soma tem que ser 180. Quanto é 180 menos 60? 120. E esse ângulo, segundo a figura, é 30 graus. Se você tem 120 mais 30, 150, para chegar a 180, que é a soma dos ângulos internos, esse é 30 graus. Então, aqui eu tenho um triângulo isósceles, ou seja, tem dois ângulos iguais, dois lados iguais. Então, se aqui houve um deslocamento de 10 metros, esse mede 10, esse também mede 10. Volto a esse triângulo aqui, eu reproduzi o triângulo embaixo. E regras são... Então, eu peguei esse triângulo, reproduzi ele aqui. Então, eu tenho esse valor y, desconhecido, que é esse cateto. Esse cateto também não conheço, que é x. Mas a hipotenusa, se é um triângulo isósceles, é 10. Então, já tem hipotenusa 10. E tem os ângulos 90, 60, 30, soma 180. Para calcular o valor de x e y, o que é que eu faço? Qual a primeira relação trigonométrica que eu posso calcular? Primeiro, eu posso calcular o x. Lembrando que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se você tem seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa, seno de 30 graus, que eu estou usando aqui, ó. Seno de 30 é meio. Então, meio, cateto oposto é o x, hipotenusa é o 10. Multipliquei numerador com denominador, calculei e encontrei 5 metros. Mais ele quer a altura do poste. Então, vou calcular agora seno de 60 graus. O que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, substituir o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto de 60 é o y. Então vai ficar y sobre 10. Multiplico o numerador com denominador, numerador com denominador. Multiplicando, eu tenho 2 vezes y igual 10 vezes raiz quadrada de 3. Então, temos 2y igual a 10 raiz quadrada de 3. Isolei completamente o y. Então, y igual a 10 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Dividi o numerador e o denominador por 2, então ficou y igual a 5 raiz quadrada de 3. Mas lembrando que a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73, vou substituir essa raiz quadrada por 1,73. Multiplico, encontro y igual a 8,65, alternativa A. Praticando aprendizado, exercício 5. Ele quer saber qual é o valor de A, qual é o valor de B. Ele disse que A é maior que 0 e menor que π sobre 2. Ele falou que B é maior que 0 e menor que π sobre 2. Logo, está no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, precisamos nos lembrar que o cosseno é positivo e o seno é positivo. E ele fala também no enunciado que
Sabendo que seno de A é igual a cosseno de B, que é igual a 3 sobre 5, então, qual o valor de A mais B? Essa é a pergunta dele. Então, o que eu fiz? Peguei e observei a figura dada. Ele quer saber o valor desse ângulo. Então, observando esse ângulo, eu vou ter a tangente. Tangente de x é igual a 3, está escrito no enunciado. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno, se a tangente é 3, então seno sobre cosseno também é igual a 3. Coloquei sobre 1, multipliquei numerador com denominador, numerador com denominador. E encontro seno de x é igual a 3 vezes cosseno de x. Então, voltando aqui, se eu tenho o seno de x igual a 3 vezes cosseno de x, vou aplicar a fórmula fundamental. A fórmula fundamental é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vou substituir o valor do seno, que eu isolei aqui. Eu já sei que seno é quanto? Abro um parênteses no lugar do seno e coloco o valor 3 cosseno de x, que está ao quadrado da fórmula, mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se é ao quadrado, você repete a base quantas vezes indica o expoente. 3 cosseno de x vezes 3 cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 3 vezes 3, 9. 9 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 9 mais 1, 10. 10 cosseno ao quadrado de x igual a 1. Cosseno ao quadrado de x é 1 dividido por 10. Cosseno de x é igual. Esse expoente vira índice, raiz quadrada de 1 sobre 10. Então, cosseno de x é igual, reescrevendo, raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 10. Só que no denominador não pode ter raiz, então racionalizo. O que quer dizer isso? Multiplico o numerador com o denominador. Multiplico o numerador e o denominador pela raiz do denominador. Se aqui é raiz quadrada de 10, multiplico o numerador vezes raiz quadrada de 10 e o denominador vezes raiz quadrada de 10. Então, vai ficar raiz quadrada de 10 dividido por 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 10. Quanto é a raiz quadrada de 100? 10. Alternativa